E aí, bora mergulhar hoje numa ferramenta de visualização de dados que muitas vezes a gente deixa de lado, o gráfico de área. Olhando rápido, ele parece só um gráfico de linha que alguém resolveu colorir, né? Mas, na verdade, essa área preenchida muda completamente a história que os dados estão contando. Vamos ver como? Para a gente sacar de vez o poder do gráfico de área, a gente precisa dar um passo atrás e começar com algo um pouco mais conhecido, um conceito que é a base de tudo. Pensa só. Pode ser o aumento nas vendas de um produto, a variação da temperatura durante o dia ou até o tráfego de um site. Como é que a gente pega essa sequência de números e transforma numa imagem que faz sentido de imediato? Pois é, a primeira coisa que vem à mente é o bom e velho gráfico de linha. É aquela ferramenta clássica que todo mundo conhece. Ele vai ligando os pontos e mostrando pra gente a direção da coisa. Tá subindo, tá descendo, tá estável. É perfeito pra gente ver a jornada de um ponto até o outro. Mas e se essa jornada dos pontos individuais não contar a história toda? E se o que realmente importa for a magnitude, o volume por trás daquela tendência? É aqui que o jogo começa a virar. Essa pergunta aqui é o pulo do gato. É a diferença entre perguntar quantos acessos o site teve na quarta-feira e perguntar qual foi o número total de acessos que o site acumulou até a quarta-feira. A perspectiva muda completamente de um momento específico para a quantidade total que foi se somando. Então, olha só o nosso gráfico de linha de novo. Ele está ali, traçando o caminho, mostrando os picos, os vales, ele nos dá a direção e até a velocidade com que as coisas mudam. Só que, percebe que fica todo aquele espaço vazio embaixo da linha? E pronto! É aqui que a mágica acontece. No momento em que a gente preenche aquele espaço, a nossa percepção muda na hora. De repente, não é mais só uma linha que a gente está vendo. Agora, a gente enxerga uma massa, uma quantidade, um volume. Essa área colorida representa o total que se acumulou ao longo do tempo. E com isso a gente chega oficialmente no nosso protagonista de hoje, o gráfico de área. Ele nasce a partir do gráfico de linha, mas o propósito dele é fundamentalmente diferente. A finalidade dele, no fundo, é a mesma do gráfico de linha: mostrar tendências ao longo do tempo. Só que a forma como ele faz isso dá ênfase a uma coisa completamente diferente. E o mais legal é que essa área sombreada não está ali só de enfeite, para deixar o gráfico mais bonito. Ela tem um significado muito claro. Ela representa a magnitude, a quantidade. É a diferença entre dizer a temperatura subiu e de fato mostrar visualmente o volume de calor que se acumulou ao longo do dia. Tá, então a pergunta de $1 milhão é quando usar um e quando usar o outro. A questão aqui não é sobre qual é melhor, e sim sobre qual deles conta a história que precisa ser contada do jeito mais claro. Vamos ver como essa decisão funciona na prática. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. A gente usa um gráfico de linha se o importante é mostrar as mudanças bruscas entre os pontos, a volatilidade, sabe, os altos e baixos. Agora, se a mensagem principal é sobre o volume total, sobre a contribuição acumulada com o tempo, aí o gráfico de área é a escolha certa. No fim das contas, é isso. Visualizar dados é, na real, contar uma história. E quem conta uma boa história sabe escolher as ferramentas certas. A decisão entre um gráfico de linha e um de área é uma escolha de narrativa, uma escolha que pode mudar completamente a forma como a informação é interpretada. E fica aí a provocação, né? Só por preencher um espaço com cor, a gente muda o foco de uma simples tendência para um volume gigantesco. É um baita lembrete do poder que existe em cada pequena escolha de design na hora de apresentar dados. E é algo para se pensar na próxima vez que um gráfico aparecer na tela.